parte a gente precisa ter. Abre a tua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 20, versículo 35. Nós vamos ministrar sobre o poder transformador da generosidade. Eu não vou falar de dinheiro, tá? Talvez em algum momento você vai entender até a questão de finanças, mas é muito mais que isso. Atos capítulo 20, versículo 35. Senhor, nós oramos e pedimos em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo fale conosco. Que a Tua palavra venha de encontro ao meu coração, ao coração da igreja. E que esta palavra seja tão significativa para nós, que possamos sair deste lugar, meditando nesta palavra e pensando naquilo que nós vamos mudar na nossa caminhada. Em nome de Jesus, fala comigo, fala com a tua igreja. Amém. Amém? Atos capítulo 20, versículo 35 diz: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? Está tudo certo aí no fundo? Está todo mundo beleza? Então está ok. Mais bem-aventurado é receber do que dar. Amém? Hã? Não amém. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas nós somos egoístas. A gente gosta mais de receber do que dar. Na verdade, a gente tem um problema com dar. Porque nós somos, além de egoístas, temos um pouco de avareza. Não é culpa nossa, irmãos. Lá atrás alguém nos ensinou que você não podia gastar tudo, você tinha que economizar, você tinha que controlar as coisas. Enfim, a gente veio com esses ensinamentos que acabam nos prejudicando. Pastor, mas não tem que economizar na nossa vida? Claro que tem. É prudente economizar. Mas quem não separa nada para abençoar, está fechando o ciclo. Está impedindo Deus de fazer algo sobrenatural na sua própria vida. Ainda Lucas capítulo 6, no versículo 34 ao 38. Se já tiver aí, ok. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Jesus está entrando num assunto profundo e ele diz: será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Jesus aqui está estabelecendo um princípio, um padrão de comportamento para os cristãos. Amém? Irmão, eu não sei se é minha gripe. Você está me ouvindo bem, tá? Então tá bom. Eu vou ler mais um texto bíblico que está em Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Eu vou ler isso aqui, esse texto, no versículo 24 e 25, na nova tradução da linguagem de hoje. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora os outros será
revigorado. Amém, igreja? Você consegue entender até aqui o que eu estou falando? Na verdade, a generosidade não é apenas um ato de dar, mas é uma atitude do coração. Dar por dar, buscando o próprio fim disso, não resolve nada. Mas quando o meu coração entende o princípio da generosidade, e eu começo a funcionar como uma pessoa generosa, e aí vamos nos enquadrar no versículo que lemos em Provérbios 11, 24 e 25. Aí Deus vai olhar o nosso coração e vai dizer, eu preciso abençoar esse abençoado, porque ele é um abençoador, uma pessoa que entendeu o princípio. O coração dele está na posição correta. Grandes coisas da nossa vida, o problema não está na nossa atitude, mas está no coração, como ele tem funcionado. Muitos problemas que a gente estamos agindo corretamente, mas o coração não está correto. O coração está revoltado, indignado, com vontade de vingança, porque quem é que conhece o coração da pessoa? O eterno Deus. Ele conhece o meu coração e conhece o seu. Ele sabe quais são as nossas verdadeiras intenções. Amém, igreja? Então, de Deus não dá para esconder absolutamente nada. Deus conhece tudo o que nós fazemos e qual é a intenção daquilo que fazemos. E vou dizer para você, vale muito mais a intenção do que a sua própria atitude. Porque a intenção correta vai te levar à atitude correta. Muitas vezes a atitude correta não te leva à intenção correta, porque teu coração não está alinhado com a vontade de Deus. Então, do que o Senhor está tratando? Está tratando exatamente sobre isso. Então, generosidade não é questão de negócio, de uma troca, de uma barganha, mas quando eu funciono corretamente no princípio divino de Deus, as coisas começam a fluir automaticamente na nossa vida. Quando você anda no princípio, que é uma lei, eu falei um pouquinho sobre isso hoje de manhã, quando você funciona num princípio, e você entende o princípio, irmão, tem gente que pensa assim, não, eu não vou dar não, porque isso aí não funciona, olha, isso é tudo enganação e tudo mais, não tem nada a ver com isso, é uma questão do princípio. Quando você entende o princípio, você vai trazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, e quando você entende e funciona dentro de um princípio, você vai começar a trazer a bênção de Deus. Eu estou fazendo tudo que tem que fazer, mas meu coração não está voltado para aquilo que eu estou fazendo. Algumas vezes no comportamento, a psicologia vai explicar isso, que quando você toma a atitude correta, você começa a transformar alguma coisa na tua mente, por conta das atitudes. Tem alguma coisa que é válido aqui? Sim. Eu começo a agir correto e começo a condicionar minha mente sobre isso. São alguns teóricos da psicologia vão falar isso. Porém, quando eu entendo, olhando da ótica do reino de Deus, que eu tenho que funcionar, então o meu coração precisa se voltar para Deus, para que Deus possa transformar aquilo que está no meu coração, aquilo que está no secreto do meu coração. Irmão, muita gente não prospera, não é abençoado, não tem coisas que Deus pode dar, porque quando Deus olha para dentro do coração, Ele encontra algumas coisas que não agradam a Ele. Alguém pode dizer amém aqui? Ih, pastor, o negócio complicou. Agora, o que a Bíblia nos prepara? O que a Bíblia espera de mim e de você? Que nós entendamos o princípio e que funcionemos segundo o princípio daquilo que Deus nos coloca. Então, nós temos um chamado, um convite a ser generosos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim: e isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Então a Bíblia está nos ensinando um princípio, porque se eu for mesquinho, e se eu tiver a minha mão mirrada,
Deus não pode funcionar, irmão, pensa, esse é um ciclo que Deus estabelece. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Eu não vou dar para receber, mas o princípio me ensina que quando eu funciono corretamente, com o coração na posição certa, Deus vai me abençoar, porque Ele mesmo estabeleceu o princípio. É impossível você ser generoso, abençoador na vida de alguém e Deus lhe ficar devendo. Deus nunca vai ficar devendo nada, absolutamente nada, para ninguém. Acho que você não entendeu o que eu falei. Eu vou te repetir para você entender. Deus nunca vai ficar devendo absolutamente nada para ninguém. Amém? O que isso quer dizer, pastor? Que quanto mais generoso você for, mais generoso Deus será com a sua vida. Quando você vai ler em Coríntios, você vai descobrir que Deus, um dos pecados que leva alguém para o inferno, está lá listado, é a avareza. O que é a avareza? O amor ao dinheiro, o apego. Entenda, o dinheiro é, para muitos, o final, o objetivo. Por isso que a gente, quando Jesus está ensinando, ele fala, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, às riquezas. Ali tem um espírito trabalhando que chama-se Mamon, no original, que está no aramaico, vai dizer exatamente sobre isso. E quando você começa a entender que como isso funciona, você diz, Deus, eu preciso ser liberto dessa prisão, dessa escravidão, porque em Cristo nós somos libertos para servi-lo, amém? Amém? Então, Paulo está nos exortando a semear com generosidade, não com avareza, e não para se mostrar. Tem gente que hoje está fazendo alguma coisa, já faz a selfie. Imagina que Deus está interessado em selfie, irmão. Aquilo o cara está fazendo para se mostrar. A igreja precisa funcionar com esse amor, com essa misericórdia, com esse sentimento de ser abençoador, entendendo que o princípio funciona. Pastor, eu preciso sentir o meu coração para ofertar alguma coisa na vida de alguém. Irmão, você não precisa sentir nada. Se sentindo ou deixando de sentir, se você fizer com um coração sincero, eu tenho certeza do que vai retornar para a sua vida. Por que a gente tem que abençoar? Porque é um princípio. Ser abençoador na vida de pessoas. Um dia eu levantei de manhã, era uma segunda-feira, depois do culto, o Senhor falou comigo assim, vai lá em tal lugar, e eu fui. Aí fui lá, estava tomando café com um irmão, e o Senhor falou comigo, agora você semeia na vida dele tanto, Deus me deu o valor para semear. Sabe quando de repente você olha para um valor e fala, meu Deus, é muito dinheiro, isso vai fazer falta para mim. Mas o Senhor falou comigo, eu fui e fiz o que o Senhor falou. Esse irmão pegou aquele valor, olhou para a minha cara, ele estava no trabalho dele, começou a chorar. Começou a chorar e falou, pastor, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E perguntei para ele, esse é o valor exato para pagar o meu aluguel. A gente muitas vezes não imagina o que uma semente pode fazer na vida de uma pessoa. Quando você semeia com amor, semeia com alegria, sem avareza. Semente é semente, irmão. Ela pode sair da tua mão, mas nunca vai sair, o resultado de uma semente nunca vai sair da tua vida. Toda semeadura está diante do Senhor. Você lembra quando aquela mulher chegou no templo e tinha o gasofilácio? Não sei se você sabe o que é gasofilácio, eu vou te explicar. É onde se deposita a oferta. Tinha o gasofilácio ali, ela foi, várias pessoas passaram e depositaram ofertas. Ela foi
e depositou a sua oferta. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher chamou a atenção do coração de Jesus. Porque ela tinha dado tudo o que ela tinha. A experiência mostra para a gente que quanto mais a pessoa tem, mais avarenta ela é. Porque o coração se apega àquilo que se tem. E o segredo aqui é estar liberto para ser uma pessoa generosa e abençoadora. Tem muita gente que não entendeu ainda que existe um princípio. Esse é um dos princípios para crescer, para melhorar, para ter abundância na sua vida. Tem coisas na tua vida que estão travadas, que não andam, não vão. Está tudo enrolado, a coisa não dá certo. Você está pensando que vai tomar uma atitude aqui, outra lá e tal, quando na verdade a resposta está no fato de ser generoso nas coisas que Deus desafia você. Então, 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribui segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ó, escuta bem isso. Deus ama não é o que você dá, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus ama não é o que você dá. Deus ama como você dá. O desafio da palavra está nos levando a entender que eu, para poder ser abençoado por Deus, tem um princípio aqui, que Deus me abençoa como o meu coração está. Ele está dizendo com alegria, com júbilo, com felicidade, não por avareza. Ele está dizendo, olha, você não é obrigado a fazer nada, irmão. Tem muita gente que não entende isso. Mas a partir do momento que você faz com alegria, porque você está fazendo com entendimento daquilo que Deus está te dando. Como é que eu abençoo alguém se o meu coração está apegado àquilo que está na minha vida? Muitas vezes eu estou pensando, não, mas isso vai fazer falta para mim. Irmão, é porque lhe falta entendimento daquilo que Deus faz quando você tem liberalidade, quando você tem espontaneidade, alegria, para poder fazer o que Deus está lhe pedindo para fazer. Porque Deus nunca vai pedir a você algo que vai te prejudicar. Porque quando eu entendo o princípio de semear, se talvez esteja pensando, mas pastor, irmão, já semeei carro, já semeamos casas, já semeamos motos, já semeamos dinheiro, já semeamos tanta coisa na vida de pessoas, eu nem sei quem foi. Pastor, mas como que funciona? Funciona que você tem que aprender a dar o passo, você não precisa ter nada diferente. Pode ser que Deus está desafiando você nessa ministração, essa noite, a alcançar a vida de alguém que precisa do teu apoio, da tua ajuda. Mas você disse, não tem nada a ver com isso, pastor? Esse problema dele, mas Deus está desafiando você, porque Deus quer te abençoar, porque Deus quer abrir as portas para a sua vida, porque Deus quer fazer coisas diferentes. Irmão, quando você é generoso, você não consegue calcular qual vai ser o retorno daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Tem alguém me entendendo aqui? Muitas vezes uma semente na vida de alguém pode ser um abraço, pode ser um tempo com essa pessoa, pode ser recurso financeiro, pode ser uma ajuda no médico, pode ser aquilo que você fizer de semente, vai trazer o retorno para a sua vida, vai levar você a um outro nível de entendimento de como funciona o reino de Deus. Você sabia que tem gente que dizima na igreja porque tem medo de perder tudo? E não entende por que a coisa não está funcionando, mesmo sendo dizimista? Sabe por quê? Porque o coração não está na posição correta. Nós dizimamos, ofertamos, contribuímos, porque amamos ao Senhor e somos gratos a Deus pela salvação da nossa alma. Não é por outra coisa, é por generosidade, não é por barganha. Irmão, honestamente, você acha que a gente tem tempo para ficar olhando, mas esse fulano aqui,
mas como é que pode? Esse irmão faz isso, faz isso, faz isso. Pastor, eu não concordo com contribuição. Claro que você não vai concordar. Olha o que diz o texto. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Uma pessoa que é avarenta não propõe nada no coração. Então não semeia nada. Nem na vida de ninguém. Está correndo atrás dos seus problemas. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você parar de correr atrás dos seus problemas e começar a entender que Deus quer te usar como instrumento para abençoar a vida de outras pessoas, para ser bênção de solução, para você se tornar solução na vida de outra pessoa, Deus vai começar a cuidar da tua vida. Ah, pastor, não sei, a coisa não rompe. Não rompe por quê? Por quê? Porque está errado a visão, está errado o propósito. O coração está distorcido. Provérbios 11, 25 vai falar sobre a alma generosa. A alma generosa prosperará. O que é prosperar, pastor? Ganhar muita grana, pastor? Não, irmão. Você prospera no relacionamento. Você prospera no relacionamento com a esposa, com os filhos. Você prospera no relacionamento com os companheiros de trabalho. Deus começa a abrir portas para você. Você começa a se tornar um canal de bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida. Pode esperar que Deus não vai ficar devendo nada a ninguém. Eu me lembro o dia que eu estava em casa orando, e o Senhor falou para mim, a gente estava construindo, né? E Deus falou comigo, vai lá e oferta o seu terreno. Eu falei, eu pensei numa hora que era o diabo falando, irmãos. Eu até repreendi aquilo. Mas durante alguns dias eu estava orando e o Senhor falava comigo, oferta. Um dia eu falei assim, amor, Deus está falando comigo para ofertar o nosso imóvel. Ela falou para mim, graças a Deus pela visão da pastora. Deus está falando? Vai e faz. Deus está falando. Eu falei, Deus está falando, vai e faz o que Deus está te mandando fazer. Eu cheguei na igreja com os documentos e tal, não era dia de culto. Olha, eu vim ofertar aqui o meu terreno. Pastor Erivan, um amigão meu, lá em Curitiba, falou, você está certo disso que você está fazendo? Eu falei, olha, esse imóvel já não é mais meu, esse imóvel pertence ao Senhor. Se vocês não aceitarem a minha oferta do meu imóvel aqui, eu vou ofertar em qualquer outro lugar, porque aí vocês estão recusando. Não, pastor, na época, né? Não, tranquilo, pode ofertar. Eles são muito prudentes lá, ofertei, eles demoraram mais de 6 meses para poder passar para o nome da igreja aquela oferta. Vai que tinha algum arrependimento, porque tem gente que faz as coisas pela emoção, não tem um entendimento, não tem revelação, não tem voz de Deus. Por isso que nós nunca apelamos aqui, irmão. A minha vida toda nessa cidade pregando, eu nunca fui apelativo com a questão de finanças ou qualquer tipo de oferta. Por quê? Porque eu entendo que isso é obra do Espírito Santo. Isso é ter um entendimento com Deus. Enquanto você não amadurecer para entender o poder da generosidade, você não vai romper nisso. Mas essa noite, oxalá queira Deus que você consiga entender aquilo que está sendo ministrado. Porque vai ser libertador na sua vida, você vai avançar, Deus vai abençoar você. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber será dessedentado. Você vê que a prosperidade, que a generosidade não é só uma coisa, são muitas coisas ao nosso redor. Aquele que dá água para quem tem sede, não vai passar sede. Aquele que semeia na vida de uma pessoa, tem muita gente correndo atrás e não entendeu ainda. Lucas capítulo 6. Versículo 38. Eu vou pegar aqui. Lucas 6, 38. Esse é um texto poderoso demais. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Vos deitarão no vosso regaço,
porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O que o texto está dizendo? Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor está mexendo com a construção, assim que Deus me abençoar, eu vou ofertar. Eu olhei para ele: não é assim que funciona, irmão. Falei para ele: primeiro você dá, depois Deus te retorna. O que ele estava dizendo em outras palavras? Se Deus me der, que eu não acredito que Ele vai me dar, eu devolvo para Ele. Mas primeiro Ele tem que me convencer. Muitas vezes na nossa vida nós esperamos que Deus nos convença de algo, quando na verdade já está na palavra. E Jesus ensinou o princípio. Na verdade esse princípio é o princípio do reino de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem, irmão? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O princípio já está aqui. Deus primeiro deu um filho para ter centenas e milhares de milhares de filhos. Que somos nós que estamos aqui, porque Ele deu o seu único filho. Mas pastor, mas Ele deu o seu único filho. Quando você olha lá a história, na palavra de Deus você encontra um personagem que Deus fala para ele assim: oferece teu filho como sacrifício. Você lembra qual é o personagem ou não? Quem que é, irmão? Abraão? Deus estava provando o que na vida de Abraão? O coração dele. O coração dele. Que o problema está no coração. A avareza está no coração. Nos sentimentos que nós temos a respeito de tudo na nossa vida. Que muitas vezes nós confiamos muito mais naquilo que nós temos do que no Deus que nos provê todas as coisas. Nós queremos que Deus nos abençoe para eu começar a servi-lo, para eu começar a crer nele. E tem muita gente que vem com essa expectativa na igreja, e quando isso não acontece de imediato, porque o coração está mal intencionado, a pessoa sai da igreja, porque Deus me decepcionou, porque Deus não me atendeu, porque olha o que aconteceu comigo. Você sabe que algumas percas que nós temos na vida são providenciais, vêm da parte de Deus, porque a gente está apegado naquilo. Eu conheço um irmão que ele disse um dia para mim assim: pastor, depois que eu me converti, a coisa complicou. Ao invés da porta abrir, a porta se fechou. Eu não tinha mais da onde. Depois de alguns anos eu entendi o que Deus estava fazendo. Eu falei: o que é que Deus estava fazendo? Deus estava limpando tudo aquilo que era ilegal na minha vida. Tudo aquilo que eu tinha adquirido com uma atitude errada. Deus estava arrancando da minha vida para que eu estivesse limpo. E aí começou um processo. Quando ele entendeu isso, começou um processo de melhoria, de bênção. Nós muitas vezes pensamos que Deus cai na nossa conversa mole. Deus não cai na nossa conversa mole. Todo tipo de semente é avaliada diante de Deus. A semente que eu semeio, Deus considera. Aquilo que eu estou entregando no altar dele, Ele considera. Aquilo que eu faço quando ninguém está vendo, irmão, não é para tirar selfie não, não é estou fazendo, não. Mas só o fulano que está vendo, Deus está olhando a sua vida. Quanto mais liberal você for, mais abençoado você será. Ah, eu vou ali orar por alguém e tal, você está semeando fé, está semeando milagre, está semeando, Deus vai contigo. Puxa, eu estendi a mão, convidei alguém para vir à igreja que estava precisando, e isso é semeadura, isso é ser generoso. Quando você fala do amor de Jesus para uma pessoa, você está sendo generoso, porque você está livrando aquela pessoa do inferno e da morte. Você está dizendo para ela: vem para Jesus, que Jesus vai começar a trabalhar na sua vida. Coisas vão acontecer, irmão, preste bem atenção.
Preste bem atenção. Tem coisa que nós desfocamos do reino de Deus, porque a gente está interessado nos problemas pessoais, e nós não entendemos que Deus vai romper na nossa vida o dia que eu começar a me interessar de verdade com aquilo que interessa a Deus. Como assim, pastor? Jesus nos chama para imitá-lo. Porque você vai encontrar na palavra de Deus, nos evangelhos, que tem momentos em que Jesus olha para a multidão e fala, ele sangra por dentro, ele diz que ele teve compaixão daquele que estava sofrendo. Sabe o que é isso? Semeadura de amor, de misericórdia. Quando você fala de Jesus para alguém, não é para poder marcar número, para fazer estatística, é porque você começou a entender o reino de Deus. Nós somos levantados por Jesus, somos tirados do inferno, fomos salvos, limpos, perdoados, para que nós aprendamos uma coisa, só estamos aqui, meu Deus, eu tenho que agradecer ao Senhor sempre. Um dia alguém olhou para mim e falou de Jesus. Falou de Jesus. Que semente, irmão, que semeadura. Eu nem sei se a pessoa vive ainda, se está na presença de Deus ou não, mas eu reconheço aquela semente. Você pode eu ando pela cidade, converso com todo mundo e vou cevando, e vou falando de Jesus. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou pastor dessa igreja. Eu falo de Jesus porque é a solução para a vida das pessoas, é a semente mais poderosa que eu conheço. E você acha que o Senhor vai esquecer daquilo que você faz para Ele? De jeito nenhum. Mas eu estou tão focado nos meus negócios, pastor, estou tão focado no meu status, estou tão focado nas coisas que eu posso receber, estou tão focado nisso, pastor. Estou correndo atrás da grana, eu não tenho tempo para Jesus, não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para ninguém. Quero dizer para você uma coisa com muito amor. Talvez está aí o caos da sua existência. Você mudou o foco. Eu já vi muito crente que chega na igreja e melhora, irmão, por um tempo. Aí quando a coisa fica boa, quando o dinheiro começa a entrar, ele esquece da sua semente, esquece das suas prioridades, muda as suas prioridades. E depois começa a reclamar. Puxa, a coisa não está indo bem, pastor. Não sei o que está acontecendo. Sabe, né? A gente sabe. Essa palavra é uma palavra pastoral de amor. Não quero tirar teu dinheiro não, irmão. Eu não preciso fazer isso, não. Eu quero dizer para você que teve algum momento na sua vida que de repente você falou assim, eu vou deixar de contribuir. Eu quero dizer para você exatamente isso. Quando você deixa de contribuir, você fecha a porta do ciclo da bênção de Deus para a tua vida. Quando você para de falar de Jesus, você fecha a porta. Quando você para de contribuir na vida de pessoas, você fecha a porta. Quando você para de contribuir na casa do Senhor, você fecha a porta. Deus tem que falar comigo, Ele está falando. Estou usando a palavra dEle. Vou melhorar a expressão, estou sendo usado por Deus para falar da palavra dEle. Porque a gente precisa ser sincero diante do Senhor. O que está faltando, Senhor? Onde eu estou sendo infiel ao Senhor? Onde eu parei? Onde eu estanquei o ciclo da Tua bênção sobre a minha vida? Por que está dando errado, Senhor? Por quê? Porque eu estou fazendo errado. Eu falei hoje de manhã aqui, quando você tem o sinal vermelho, você olha para o sinal vermelho e fala, eu vou passar assim mesmo. Você vai quebrar uma lei e vai sofrer as consequências. Você está me entendendo? Como é que eu faço para ser abençoado? Se deixe ser conduzido por Deus. Vai ser um tempo poderoso na sua vida. Eu me lembro, irmão, quando entendi isso, logo que eu me converti. Eu ia para a igreja,
Eu ia com o melhor que eu podia. Tem gente que vai para a igreja e deixa a carteira em casa. Se Deus falar comigo, pelo menos dá tempo de desviar o assunto um tempo. Aí de repente você está ali e Deus fala contigo. E Deus fala mesmo, irmão. Deus fala. Mas Deus é quem fala, não é o pastor que fala, tá, irmão? Tá bom? Porque tem uns casos aí que a gente já viu, que misericórdia. E a pessoa se torna generosa. Por que será que Deus faz isso? Porque Deus quer nos abençoar. Amém? Efésios 5, 1 e 2 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta. Como que Ele se entregou, irmãos? Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É um tipo de oferta diferente, não é forçada, não é oprimida, não é uma oferta que alguém te coagiu. Misericórdia se estiver aqui tentando lhe coagir. Estou compartilhando com você um princípio que vai mudar a tua história. Na verdade, para concluir, a generosidade é a porta de entrada da prosperidade. Provérbios 1, 25, vou repetir o texto. A alma generosa prosperará. Diga comigo, a alma generosa prosperará. E quem dá a beber será descedentado. A generosidade traz bênçãos, ricas bênçãos sobre a nossa vida. Provérbios 19, 17 diz: quem se compadece do pobre, olha o que está escrito aqui, irmão. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Será, pastor, que se eu tiver? Pode ter certeza, está escrito aqui. A generosidade está debaixo do plano da bênção de Deus sobre a nossa vida. Provérbios 22, 9 diz: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Sabe quando passa alguém, aquela situação que você está sabendo, você pode aliviar a dor daquela pessoa, e você faz assim: ah, não é comigo não, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. A palavra de Deus diz assim, que aquele que pode, que sabe, que pode, que deve fazer o bem, não faz, está pecando. Eu não sei se isso te ajudou essa noite, mas eu posso dizer para você com muito amor: se hoje você sair daqui com um coração intencional, irmão, tem coisas na vida da gente que nós temos que ser intencionais. Por exemplo, muitas vezes o casamento não está indo bem. Por quê? Porque falta intencionalidade da parte dos cônjuges. Todo casamento que eu vou celebrar, eu falo sobre isso. A tua missão, irmã, é fazer o teu marido feliz. A tua missão, irmão, é fazer a tua esposa feliz. Sabe o que acontece lá nos dias do casamento? Um fica brigando com o outro porque quer ser feliz. Está pedindo e clamando por felicidade. Não é generoso em atender a necessidade do outro. Não é generoso em abençoar a vida do cônjuge. Ele quer receber aquilo que ele não semeia. Vai dar zica. Bem, o assunto que nós estamos tratando, ele é extremamente espiritual.
Porque quando o casal está em crise, é porque está faltando espiritualidade. Quando a gente se torna avarento, é porque está faltando espiritualidade. Tudo que você fizer, não faça com a intenção de esperar alguma coisa de alguém, porque o nome disso não é semeadura generosa, o nome disso é manipulação. Se você der alguma coisa para alguém, para controlar essa pessoa. Eu me lembro de um vivente que tinha na igreja, ele chegava para mim e falava: pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei: não estou precisando de nada, irmão. Porque eu já conhecia inclusive o perfil. Ele dava as coisas para a pessoa na igreja e ficava puxando a cordinha. Sabe como? Começava a manipular pessoas. Isso não é generosidade, isso é manipulação. Quando você dá, deu, é teu. Você não me deve nada. Porque o teu negócio não é com a pessoa. Não é o que você deu, é como você deu. O teu negócio é com Deus. O abençoador é Deus. Tudo que você semear, você vai colher. Eu vou ler um texto aqui, que me veio ao coração agora. Gálatas capítulo 6. Versículo 7. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Ou seja, tudo que você semear, você vai colher. Tudo, tudo. E eu creio na palavra de Deus. Tudo. Versículo 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Preste atenção, novamente aqui o texto está falando de intencionalidade, de pureza de coração, de fazer aquilo que tem que ser feito. Versículo 9: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Tem gente que começa certo, no meio do caminho para, interrompe aquilo que Deus está fazendo. Começa a ir bem, mas daqui a pouco começa a ouvir muitas vozes. Ele fala: mas por que eu tenho que continuar semeando? Porque todo o que você semear, você vai colher. Vamos ficar de pé, eu quero orar contigo. Olhe bem para mim. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quer ser abençoado por Deus? Você quer uma família abençoada? Quer mesmo, de verdade? Você quer ver as coisas melhorarem na tua vida material? Sim ou não? Então tem um caminho. Isso é um dos que eu estou falando, né? O pastor Walter vai ministrar muita coisa aqui. Precisa ter intencionalidade em se tornar semeador. Como é que você impede o demônio de tocar na tua vida, nas tuas coisas, na tua família? Você impede quando você se torna uma bênção, quando você se torna semeador, quando você está disposto a fazer aquilo que tem que ser feito. Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero orar por você. Coloca a mão na altura do coração. Vou te dar um minutinho para você pedir a Deus, que Deus te ajude a se tornar mesmo uma pessoa generosa. E fale com Deus agora também. O que você precisa? Eu sinto no meu espírito que Deus fará algo. A partir do momento que você se posicionar intimamente, Deus vai começar a fazer algo na tua vida. Deus considera as nossas intenções. Amado Senhor, nós estamos orando. Estamos pedindo ao Senhor que o Senhor intervenha na vida do meu irmão e da minha irmã. Muitas intenções aqui, Senhor, existem na tua presença.
O Espírito Santo me diz que alguém tem falado ao coração, no seu coração: Deus, por que que as coisas estão assim? O Senhor não me ama. Eu quero dizer para você que Deus te ama, mas Ele quer mudar a intenção do teu coração. Pai, o Senhor tem poder para mudar a história de qualquer um, fazer de qualquer maneira, mas eu sei que o Senhor trabalha em cima de princípios e tem critérios para isso. Nos ajude a ajustar o nosso coração dentro do centro da tua vontade, do teu querer. Queremos sair daqui esta noite abençoados, entendendo que o Senhor está trabalhando já na nossa vida. Me vem ao Espírito esta palavra: portas abertas. Se você está ligado, pega aí, coloca no teu coração isso. Deus abrirá portas. E o Senhor me diz mais, que Ele abrirá portas sobrenaturais. Portas impossíveis serão abertas pelo Senhor, só porque o teu coração se voltou para o Deus eterno. Meus irmãos, eu sinto uma direção de Deus sobrenatural aqui. Tem coisa que você estragou e Deus vai começar a consertar. Nós somos especialistas em estragar as coisas, mas nós temos um Deus misericordioso. Só pelo fato de que você está se voltando a entender que Deus é um Deus generoso, que Deus trabalha em cima da generosidade. Espírito Santo, completa aquilo que nós não pudemos falar. Alimenta o espírito do meu irmão, que ele tenha entendimento e compreensão da tua palavra bendita, Senhor. Tira o medo de cada um que tem medo de se entregar, que tem medo de ser generoso. Tira o medo, Senhor. Nos ensina a confiar no Senhor, na tua palavra. Rompe o ciclo negativo e estabelece um novo ciclo na vida do teu povo, da tua igreja, no nome de Jesus. Deus vai curar feridas aqui, irmãos. Deus vai curar feridas. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar uma palavra final, já estou encerrando o culto. Hoje passei um pouco do horário, né? Muitas vezes na nossa avareza, quem está trabalhando atrás de nós é um espírito. E pode perceber que a gente começa a procurar um monte de saída, quando na verdade a gente tinha que se voltar para o Senhor. A gente procura uma solução aqui, lá e lá e lá. Não faça mais isso. Vá para o Senhor. É interessante como questionaram, né, ao Senhor, e Ele falou: a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O Senhor estava quebrando o espírito de avareza ali. Tem coisa que você tem que devolver para o Senhor. E tem coisa que é para o governo, para essas coisas todas que estão aí. Amém?